Bom dia, meus amados e minhas amadas. Estamos aqui hoje começando um sonho, um desejo que Deus colocou no nosso coração já faz mais de um ano. Em novembro do ano passado, num café com uma amiga, eu disse a ela que eu tinha o desejo de fazer um podcast e falar de Deus para o mundo, porque se a gente não... O grande sonho é ser missionários aqui, temos até missionária na mesa que já fez missão na África, e quando a gente tem esse sonho de falar, Deus, quando é que eu vou ir para o mundo? Mas hoje em dia nós temos essa facilidade de alcançar almas em qualquer lugar do mundo, através da internet, através dos vídeos. Então Deus colocou no coração, e já faz quase um ano, e numa conversa entre amigos, numa mesa, num café, a gente viu que a gente tinha o mesmo propósito no nosso coração. Conversando, Estela, Ilma, Adriano, né, Juliana, a gente falou assim, a gente queria ter um podcast. E para começar, basta apenas a gente tomar a iniciativa. Então hoje a gente tomou nossa iniciativa do nosso primeiro treino, do primeiro episódio. Amém! Vamos brindar aqui a iogurte, Jesus, feito com amor. Amém, Jesus. No café da manhã, entre amigos, na mesa com Cristo. Então ele é o nosso maior convidado, ele está aqui hoje. E Jesus, pode vir, senta, você é o nosso mestre, o nosso Senhor, e você é o autor da nossa história. Amém. E desse podcast. Amém? Amém. O nome é Pentacoste Podcast, porque nós somos Pentacoste. Fogo! Nossa grande visão e desejo do coração é viver o que a Bíblia fala, que é o avivamento da igreja. E nós somos a igreja, então nós Amém. estamos avivados na fé para que comece com esse coração, esse podcast, e a gente possa alcançar almas, alcançar vitórias e clitos e tudo para a honra e glória do Senhor Amém, Jesus neste Jesus. lugar. Amém. E o que Deus colocou no nosso coração é Efésios 2:10. Nós fomos feitos para algo maior. Amém? Amém. Ele pegou ali os gentios, que na época de Gênesis, o povo de Deus eram os israelitas, os gentios é como se Deus estivesse tão distante, tão longe daquele grupo de pessoas, mas quando Cristo veio, através da cruz, nós gentios nos fizemos próximo do Pai de novo. Então, quem era para ser os vasos da ira se tornam hoje quem aceita Cristo, quem vê Ele como Vaso de Salvador, honra. quem crê que Ele é o Messias, né, que veio Amém. como Deus, como homem na terra, morreu por nós e hoje está vivo, esse se torna um vaso da misericórdia. Amém. Então, quando a gente se torna vaso da misericórdia, Deus diz assim pra gente, eu tenho muito mais para vocês. Agora vão, façam discípulos e levem a minha palavra do mundo. Vão ser sal da terra, luz do mundo. E é isso que é o nosso coração talhado. Nós somos chamadas aqui, chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Amém. E vamos trazer um pouquinho hoje do nosso testemunho. Como é que a gente encontrou Cristo? Cada um tem uma caminhada diferente. Isso é incrível, não importa se você até nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma hora que o teu irmão, você tem um irmão gêmeo, vocês têm caminhadas diferentes. Então, nós somos únicos. Cada indivíduo foi feito pelo pincel do autor, únicas criaturas de Deus, cada um com propósitos diferentes de vida, mas um só propósito em Cristo, né? Que é viver na glória do Pai, encontrar o caminho de volta para o nosso Pai. Então nós passamos de ser criaturas para sermos filhos adotados pelo Senhor. E nós viemos convidar você que está aí assistindo, que abra o teu coração para fazer parte dessa família. E se você já é parte da família do Senhor Jesus, vem com a gente crescer mais em ministério, crescer mais em conhecimento e se unir. Porque nós somos, como a palavra diz, nós somos pequenos tijolos que juntos formamos a grande igreja, o grande lugar onde juntos levamos a palavra. Amém? Amém. Então, Ilma tem muitas histórias para contar e um testemunho muito forte. Então, nós vamos começar por ela e vamos nessa. Vamos nessa. Conta aí uma hoje sua tem... passagem na África, sua vida lá como missionário. Depois a gente vai ter pessoas que vão ver lá na África seu testemunho, como você se converteu, como foi seu chamado para ser missionário, que não é para qualquer um. Conta aí pra gente. Fala aí com o público que quer saber de sua história. Conta aí para eles. Bom dia, meu nome é Ilma, eu sou do Brasil, né?
E eu me converti em 1985 na Igreja Presbiteriana, em Tupã, no estado de São Paulo. O Senhor me chamou, quando eu estava lá na igreja, para receber Jesus. Foi uma convicção muito forte no meu coração, naquele momento, de receber o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. E daí para frente foi uma trajetória de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Então, a partir desse momento, Deus começou a trabalhar na minha vida e foi uma mudança assim radical na minha vida, né? Eu era católica, mas aí depois que eu conheci Deus, tudo ficou diferente na minha vida e eu passei a servir a Ele. E aí foi uma jornada, né? Uma aventura cristã, para dizer isso, porque a partir desse momento eu comecei a frequentar na minha cidade a Igreja Holiness, e na Igreja Holiness foi onde que eu aprendi a conhecer a Deus. Eu participei de vários encontros, de acampamentos para aprender mais da palavra de Deus. E esse amor por Deus foi crescendo no meu coração cada dia. E Deus foi colocando assim dentro de mim esse fogo do Espírito Santo, essa chama de servir Ele mais no campo missionário. Então, em 1995, foi que eu comecei a sentir essa vontade de ir para o campo missionário, de doar a minha vida para Deus em tempo integral. E participando da Igreja Holiness, foi que eu assim senti esse chamado. E quando eu via os missionários indo lá na igreja e falando de missões, como servir a Deus em tempo integral, meu coração ficava assim emocionado, porque eu falei, eu também quero fazer o que eles estão fazendo. E essa motivação foi crescendo dentro de mim. Então eu me dispus a servir a Deus nesse momento. Quando os missionários chegavam na igreja, eu corria para falar com eles como que era a vida missionária, como que eles serviam a Deus no campo, como que eles sobreviviam. Eu queria muito entender esse lado, né, de ser um missionário. Então, nesse ano de 1995, foi um ano muito importante na minha vida, porque foi onde que Deus me preparou para mim ir para Jocum, que fala o YWAM em inglês também. E nesse ano que eu fui para Jocum, meus pais não queriam que eu fosse, porque eles também não queriam que eu saísse de casa, né? Mas eu tinha aquela convicção no meu coração muito forte, que eu tinha que ir para me aprender mais de Deus. E lá nesse tempo, em Jocum, para me sair da minha cidade foi bastante difícil, porque meus pais não queriam, mas uma pessoa que eu não posso deixar de relatar é o pastor Haroldo. Ele era o pastor principal da igreja e um missionário, pastor missionário de um coração muito grande para missões. E foi através dele que eu fui para Jocum, porque ele investiu também em mim financeiramente, juntamente com outros pastores da igreja, Massal e outros pastores, que confiaram na minha visão, no meu chamado, e investiram em mim e me mandaram para Jocum. E na Jocum foi um tempo assim de renovação espiritual, um tempo de encontro com Deus, e um tema muito forte em Jocum conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações. Então, nesse período, eu me envolvi com o Ministério de Evangelismo e eu participei de vários evangelismos noturnos durante o tempo do carnaval. A gente dormia de dia, ia trabalhar. Conta aí como é que é o dormir lá, se eles pensam que tem ar-condicionado, se tem champanhe, coisas do mundo. Conta aí como é a vida na África, o que você passou servindo a Deus lá. Então, mas lá na Jocum foi toda a preparação para me poder chegar até a África, né? Meu testemunho é um pouco longo, né? Mas foi isso. Depois desse tempo que eu fiquei na Jocum, aí Deus me mandou eu ir
também para o Chile. E no Chile eu estava participando do Ministério de Evangelismo na Jocum, em Belo Horizonte, no Brasil. Eu fiquei lá 2 anos e depois Deus me enviou para o Chile. E foi lá no Chile que eu também fiz o estudo da Bíblia, que é um curso de 9 meses, só aprendendo a Bíblia, a observar, interpretar e aplicar. Enfim, depois desse período, então, eu estava querendo o meu propósito, né? Eu coloquei diante de Deus que eu queria ir para a Inglaterra, e eu iria para a Inglaterra aprender inglês por 1 ano, e depois então eu iria para o Marrocos, e aí eu iria fazer um curso de enfermagem, onde que eu poderia entrar no Marrocos como fazedores de tendas. Amém. Amém. Uau, Isso é importante, né? Porque ela está contando a história dela no passado, que hoje gera os frutos do presente. E Deus dá chave no reino de Deus para que abra essas portas financeiramente, espiritualmente, gente conectada com outra gente cristã, para que abra as portas para que você vá nesse país. Olha o que Deus faz, né? Ele planta a semente na gente, ele rega com a água dele, vai crescendo os frutos. E agora vamos ouvir a irmã Estela. Glória a Deus. É um privilégio fazer parte